Estamos de novo com a nossa live aqui da Primeira Igreja Batista Bíblica de Vitória da Conquista. Ontem nós tivemos uma muito boa assistência, tanto durante quanto depois da live. Várias pessoas entraram em contato conosco. Mais uma vez, o nosso desejo é poder ser um canal de bênção na vida daqueles que nos assistirem. O tema da nossa live é Interagindo com a Bíblia. Aquelas questões da Palavra de Deus que às vezes nos levam a pensar e que a gente gostaria de questionar um pouco mais. Aí eu estou aqui com algumas perguntas e gostaria de discorrer a partir delas nesse momento. Em primeiro lugar, quero convidá-los a juntos nos achegarmos a Deus em oração nesse momento. Vamos fechar os nossos olhos, curvar as nossas cabeças. Nosso Pai, estamos diante do Senhor. Tu que és o Deus soberano, Criador dos céus e da terra, o Senhor que tem todas as coisas no teu controle. Louvamos a Ti, ó Pai, Te exaltamos, reconhecemos a Tua grandeza e a Tua bondade e queremos pedir a Tua misericórdia em nossas vidas. Pai amado, eu quero clamar a Ti por esse momento, que o Senhor nos dê graça e sabedoria para direcioná-lo, que seja bênção para aquelas pessoas que aqui nos assistirem. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu Te suplico, ó Deus. Amém. Muito bem, meus irmãos. Nós temos aqui algumas perguntas e só para que os irmãos fiquem de antemão apercebido quais são elas. Primeiro, sobre as versões da Bíblia, qual que é a melhor? Então a gente vai falar rapidamente sobre as versões da Bíblia. No geral, o pré-milenismo crê que os judeus serão salvos. Aí a pergunta aqui diz, no pré-milenismo, os judeus serão salvos mesmo sem querer a Cristo? Tem gente que questiona assim, se os judeus serão salvos mesmo que não creiam em Cristo. Nós vamos responder isso também. Indo adiante. Se Deus pode tudo, por que Ele não criou o livre-arbítrio sem a possibilidade do mal? Perceberam a pergunta? Se Deus pode todas as coisas, por que ao criar o livre-arbítrio, Ele não fez com que o mal não existisse? Outra pergunta, virtudes cardeais e teologais. Arrebatamento, por que nos 144.000 de Apocalipse 7, as tribos de Dan e Efraim não são citadas? E a última pergunta que eu tenho aqui. No milênio, como será o casamento e nascimento de filhos se as pessoas entrarão com corpos glorificados? E junto a isso, pessoas morrerão no milênio? São essas as perguntas que nós temos aqui. Eu gostaria então de começar falando sobre a questão do livre-arbítrio. Então, veja a pergunta. Se Deus pode tudo, por que Ele não criou o livre-arbítrio sem o mal? Meus irmãos, tem algumas pessoas que dizem que a Bíblia não ensina sobre livre-arbítrio. Veja bem, se você procurar a expressão livre-arbítrio, realmente você não vai encontrar essa expressão na Bíblia. Você não vai encontrar a expressão trindade, você não vai encontrar expressões teológicas nas Escrituras. Mas você vai encontrar o conceito sobre boa parte dessas expressões. Por exemplo, trindade, é claro que ainda que não tenha a palavra, mas o ensino da trindade é claro, tanto no Velho quanto no Novo Testamento. Livre-arbítrio, ainda que não tenha expressão. A Bíblia diz que quando Deus colocou Adão no Jardim do Éden, Ele colocou duas árvores. E a uma das árvores, Ele disse que Adão poderia comer. A outra das árvores, Deus falou que Adão não poderia comer, porque se comesse, certamente morreria. Percebe aí a capacidade de escolha? E veja, a árvore que era para Adão comer era chamada de conhecimento do bem e do mal. Indo além, quando Josué está diante dos israelitas, entrando na terra prometida, ele diz a todos os israelitas o seguinte, escolhei agora a quem vocês servirão. Se vocês vão servir aos deuses que havia lá no Egito, se vocês vão servir os deuses que existem aqui nessa terra de Canaã, ele fala, porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, mais uma vez, o conceito de livre-arbítrio. Quando Elias se achega diante do povo de Israel, ele diz assim, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Ele fala, se Baal é Deus, sirva Baal. Mas se o Senhor é Deus, sirva o Senhor. Percebe o conceito de livre-arbítrio largamente ensinado nas Escrituras?
Jesus Cristo, ele fala sobre dois caminhos, dizendo que nós devemos escolher o caminho estreito, porque o largo leva à perdição. Ele fala sobre duas portas, dizendo que devemos escolher a porta estreita. Ele fala sobre duas árvores, ele fala sobre duas casas, uma na rocha, a outra na areia. Então, Jesus foi quem mais enfatizou a necessidade do homem fazer uma escolha. Nisso, eu defendo claramente que o livre-arbítrio é muito bem ensinado nas Escrituras. Mas respondendo, por que ao criar o livre-arbítrio, Deus não fez um livre-arbítrio sem o mal? Meus irmãos, o livre-arbítrio não é escolher entre vestir azul ou vestir branco. O livre-arbítrio não é escolher se você come maçã ou se você come a pera. O livre-arbítrio é uma escolha entre o certo e o errado. Só existe livre-arbítrio se houver uma escolha moral. Então, realmente, para que o livre-arbítrio fosse verdadeiro, precisaria haver a liberdade de escolha entre o que é certo e o que é errado. É uma escolha moral. É uma escolha entre certo e errado. E, especificamente, acerca das coisas espirituais, acerca de Deus. É a escolha entre obedecer a Deus ou desobedecer a Deus. É a escolha entre submeter a sua deidade, a sua divindade, a sua soberania, ao seu senhorio, ou a escolha de rejeitar a divindade de Deus, a soberania de Deus, o senhorio de Deus. Então, é impossível criar um livre-arbítrio sem criar a realidade de uma escolha má. E eu não estou dizendo que Deus é incapaz. Eu estou dizendo que o conceito, ele necessariamente pede que livre-arbítrio traga consigo uma escolha moral entre certo e errado, entre o bem e o mal, que é especificamente aquele fruto, o conhecimento do bem e do mal. Entendendo que essa primeira questão foi respondida, eu gostaria de passar para uma segunda. Uma pergunta que colocaram aqui para nós foi sobre virtudes cardeais e virtudes teologais. Eu creio que para boa parte dos que estão nos ouvindo, essas expressões são bem novas. Confesso que para mim também foi muito novo. E estudando a respeito, eu percebi o seguinte, que essas questões de virtudes cardeais, virtudes teologais, é uma discussão da teologia católica ao longo da história. Então, na teologia católica, o que são virtudes teologais? São aquelas que Paulo enfatiza: fé, esperança e amor. E na visão católica, o que são virtudes cardeais ou virtudes morais? São prudência, justiça, fortaleza, temperança. Essa é a discussão católica. E sem criticá-los, como é que é necessariamente a nossa visão evangélica, a nossa visão bíblica? Nós não nos focamos muito nessa questão de virtudes teologais ou virtudes cardeais. Nós nos focamos no fruto do Espírito. E Gálatas capítulo 5, versículo 22, diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, temperança, domínio próprio. Então, nas Escrituras, nós nos voltamos mesmo aos frutos ou ao fruto do Espírito. Nós não nos preocupamos tanto com essas discussões sobre virtudes teologais, virtudes cardeais. Aí a nossa razão basicamente é essa. Espero ter ajudado também nessa resposta. Uma outra pergunta que é posta aqui para a gente. No milênio, como será casamento e nascimento de filhos, se as pessoas entrarão com corpos glorificados? E associado a isso, as pessoas morrerão no milênio? Então, meus irmãos, vamos entender como é que nós, pré-milenistas, entendemos essa questão do milênio. A Bíblia fala que no milênio só entrarão salvos. No milênio só entrarão salvos. Mas esses salvos entrarão em dois grupos distintos. Primeiro, os salvos que entrarão com corpos glorificados. São aqueles que foram ressurretos e aqueles que foram arrebatados no momento do arrebatamento da igreja. Então, nós entendemos que o primeiro grupo de salvos que entrará no milênio são os ressurretos e os glorificados, corpo transformado. O segundo grupo é um grupo de pessoas salvas, mas que entrarão com corpos humanos. Onde é que a gente encontra isso? A Bíblia fala que quando Jesus Cristo vier,
os judeus que estiverem vivos terão uma conversão em massa. Então eles estarão salvos, se converterão na vinda do Senhor Jesus Cristo e eles entrarão no milênio, salvos, mas com os corpos físicos. E a Bíblia também fala, lá em Mateus 25, 34, que quando o Filho do Homem vier na sua glória, ele vai reunir todas as nações. E ele vai separar as nações, assim como o pastor coloca de um lado as ovelhas e do outro lado os bodes. E o texto fala que ele virará para os que estiverem à sua direita, as ovelhas, e dirá assim: vinde, benditos de meu Pai, recebei por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E ele fala: porque estive com fome, me deste de comer, sede, de beber, estava nu, me vestiste, estava preso, foste me visitar. E então as pessoas perguntarão: Senhor, quando foi que nós fizemos isso pelo Senhor? E ele dirá: quando fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim os fizestes. O que nós entendemos desses pequeninos irmãos? Os judeus que estiverem na tribulação. Então, haverá dois grupos de salvos. Primeiro grupo, aqueles que entrarão com o corpo glorificado. São os ressurretos, os arrebatados. O segundo grupo, aqueles que forem salvos durante a tribulação. Eles estarão com corpos físicos e entrarão no milênio. Tanto por causa desse texto que fala de Jesus reunindo as nações, colocando alguns à sua direita e dizendo: vinde, benditos de meu Pai, recebei por herança o reino. Então, esses entrarão no milênio salvos com corpos físicos. E os judeus que se converterão naquele período. Aí é assim que nós entendemos. E o que acontece então? Esses salvos, como eles estarão com corpos físicos, eles terão filhos. E os filhos terão filhos durante 1000 anos. E imagine, se nos nossos dias o crescimento demográfico já é grande, mesmo com a morte em larga escala, mesmo com doenças, com acidentes, com guerras, e mesmo as pessoas só vivendo 80 anos, imagine no milênio, onde não haverá acidentes, não haverá guerras, não haverá mortes em larga escala, e as pessoas viverão até 1000 anos. Então, o crescimento populacional será muito grande. Filhos terão filhos, que terão filhos, que terão filhos. E o que nós sabemos? Que filho de peixe é peixinho, mas filho de salvo não é salvo. Então, alguns desses que nascerão no milênio, eles realmente crerão no Senhor. Mas haverá muitos que se rebelarão contra o Senhor. Aí sobre a questão se haverá ou não morte no milênio. Isaías 65, no versículo 20, diz assim: que aquele que pecar, só aos 100 anos é que será julgado. O que está dizendo? Que no milênio a consciência de pecado não será como é hoje. Hoje a criança talvez com 8, com 10 anos já tenha consciência de pecado. No milênio haverá uma margem maior para que a pessoa seja responsabilizada pelo seu pecado. O texto fala até os 100 anos. E nesse mesmo verso de 65:20 de Isaías, diz que aquele que morrer aos 100 anos será amaldiçoado. Qual é a ideia aí? Hoje, quando alguém morre aos 100 anos, nós dizemos assim: puxa, esse viveu tudo o que tinha para viver. Não é assim que a gente fala quando alguém vive até os 100 anos? Então a pessoa morreu, tem 100 anos, a gente fala: olha, esse fez até hora extra, podia ter partido antes. No milênio será o contrário. Se alguém morrer aos 100 anos, ao invés de a gente dizer que viveu tudo o que tinha para viver, a gente vai dizer assim: coitado, morreu tão cedo, morreu tão rápido. Percebe a longevidade, a expectativa de vida que haverá no milênio? Então as pessoas viverão muito mais. E aí, pastor, terá morte? Meus irmãos, a morte será rara, mas acontecerá em alguns casos específicos. Por exemplo, Zacarias, se eu não me engano, anotei aqui só para ser mais pontual, Zacarias, no capítulo 12, versículo 3, diz que se alguém começar a profetizar falsamente ou a seguir ídolos, os seus próprios pais o traspassarão. Então, só em caso de rebeldia clara contra o Senhor. Por que isso? Porque se lembre,
No milênio, a Bíblia fala que Jesus regerá as nações com vara de ferro ou com cetro de ferro. Então haverá um maior rigor no milênio. Morte por acidente não acontecerá. Morte por guerra não acontecerá. Mas em caso de rebelião individual, rebelião explícita contra o Senhor, aí sim haverá condenação de morte, o que será coisa bem rara, diga-se de passagem. Creio que essa outra colocação foi respondida e espero ter ajudado de alguma maneira. Queria então para uma outra pergunta que colocaram diante de nós. Essa pergunta aqui é a seguinte: nós, os pré-milenismos, nós cremos que os judeus serão salvos mesmo sem querer a Cristo? Ora, as pessoas perguntam e às vezes confusas nos fazem até uma acusação acerca disso. Nós não cremos assim. Só pode ser salvo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus Cristo. Se a pessoa não invocar, ela não pode ser salva. Nem judeu, nem gentil, ninguém precisa crer, precisa invocar o nome do Senhor. E a palavra do Senhor diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, como será a salvação dos judeus para entrarem no milênio? A Bíblia vai ensinar, em Romanos capítulo 11, versículo 25, diz assim: porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Então, Romanos de 9 a 11 vai falar dessa situação presente de Israel. Vai dizer que houve um endurecimento parcial, porque tem judeu que crê, por isso que é em parte. A maior parte de Israel está endurecida, mas é parcial porque tem judeus que creem. E por que esse endurecimento? Para que haja a plenitude dos gentios, é o período da igreja. Mas diz no verso 26, e então, depois que chegar a plenitude dos gentios, e então todo o Israel será salvo. Esse endurecimento parcial será retirado. Haverá a salvação dos judeus no final da tribulação. Haverá uma conversão em massa. A palavra do Senhor diz, Zacarias capítulo 12, versículo 10, diz assim: mas sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplicas. Olharão para mim, a quem transpassaram. Percebe? Quem é que foi traspassado? Não foi o Senhor Jesus Cristo, quando estava na cruz? Enfiaram lanças no seu ventre? Então está dizendo aqui que o Senhor, naquele período, derramará sobre Israel um espírito de súplica, um espírito de graça. Haverá conversão em massa dos judeus. Posso até dizer a conversão nacional. Eles olharão para Cristo, a quem traspassaram, e prantearão sobre ele, como quem pranteia pelo Filho unigênito. E olha o texto: chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Meus irmãos, isso daqui Jesus Cristo corroborou no seu sermão profético, ou aliás, na sua repreensão a Israel, antes do sermão profético, Mateus capítulo 23, no verso 38, ele diz para Israel: eis que a vossa casa ficará abandonada. E no verso 39 ele diz: pois eu vos declaro que a partir de agora, de modo algum me vereis, até que venhas a dizer, bendito é o que vem em nome do Senhor. Percebe o próprio Senhor Jesus Cristo dizendo: olha, vocês só me verão de novo quando vocês vierem a se arrepender? Então, será no final da grande tribulação, quando Jesus vier em glória. Aí os judeus que estarão ali num grande aperto, não haverá nenhum socorro para os judeus, então os judeus perceberão que esse Jesus Cristo a quem lhe traspassaram é verdadeiramente o Messias prometido pelo Senhor. Eles chorarão, eles se arrependerão e eles então dirão: bendito é esse que vem em nome do Senhor. E ali haverá conversão em massa de Israel. Louvado seja Deus. Israel será salvo, mas não porque não creram em Jesus Cristo, porque naquele momento eles crerão em Cristo. Só dá para ser salvo se realmente crer no Senhor Jesus Cristo. E é o que acontecerá com Israel no final da tribulação. Indo então para uma última pergunta,
Aliás, eu tenho aqui mais duas, vou compartilhá-las, porque a resposta vocês vão perceber que é bem fácil. Primeira, por que em Apocalipse 7, quando fala dos 144 mil judeus que se converterão, o texto fala que são 12 mil de cada uma das 12 tribos de Israel. Por que que ali as tribos de Dan e de Efraim não são citadas? Então ali fala de José e fala de Manassés. Manassés é filho de José. O outro filho, que é Efraim, não é citado. E no lugar de Dan fica Levi. Aí a pergunta, por que que Dan e a tribo de Dan e a tribo de Efraim não são citadas? Meus irmãos, eu leio sobre isso já há muitos anos. Eu já vi várias teorias. E para poder responder melhor, hoje eu consultei mais vários outros pensamentos. E o fato é, apesar de terem várias teorias, não houve nenhuma que me convenceu. Não houve nenhuma que me satisfez. Então eu acho que a melhor resposta para essa pergunta que eu posso dar é essa daqui. Não sei. Realmente eu não sei o porquê que Dan e Efraim ali não são citados. Teorias existem algumas, mas a mim, pelo menos, nenhuma delas convenceu. Talvez alguém tenha uma resposta que em algum momento venha me convencer. Até o momento eu não conheço nenhuma. Mas realmente é uma questão que é secundária, não é importante a fé. Passamos então para essa outra pergunta aqui. Me perguntaram sobre o arrebatamento relacionado aos dias de hoje. A Bíblia fala que todas as gerações cristãs devem esperar o arrebatamento da igreja para os seus dias. Então, Paulo esperava o arrebatamento para os dias dele. A igreja de Tessalônica chegou a vender os seus bens. Alguns chegaram a deixar de trabalhar. Por isso que Paulo fala, se não trabalhar, também não coma. Todas as gerações devem esperar o arrebatamento da igreja para os seus dias. Mas nós não podemos marcar a data. O que eu creio, o que eu vejo assim pela Bíblia, pelos acontecimentos, é que está mais perto do que a gente imagina. Eu creio no arrebatamento para os nossos dias. Eu não sei se eu estarei vivo, porque eu posso morrer em qualquer momento. Mas eu creio que o arrebatamento será ainda na nossa geração. Mais detalhadamente, eu falarei sobre isso no domingo pela manhã. Domingo pela manhã, nós pregaremos a contagem regressiva de Deus. Aí abordaremos a questão do arrebatamento e também a questão do anticristo. Então esse assunto, mais detalhadamente, falaremos no domingo pela manhã. Se puderem, nos acompanham, ou se não, pode assistir o culto gravado depois. Uma última pergunta. Sobre versões da Bíblia. Qual é a melhor? Meus irmãos, qual é a melhor versão da Bíblia? Então, nós temos várias traduções. Citando rapidamente. A gente tem a Revista e Corrigida, a gente tem a Revista e Atualizada, a gente tem a Revisada, a gente tem a Corrigida Fiel. E aí nós temos outros tipos de tradução, como a NVI, a Nova Versão Transformadora e por aí vai. Quando a gente pensa nessa questão de versões da Bíblia, tem alguns que santificam todas. Tem outros que demonizam algumas. Eu posso dizer que quando a gente fala sobre isso, pelo menos 4 coisas devem ser levadas em conta. O que nós precisamos levar em conta quando a gente fala de versões da Bíblia? A primeira, a intenção do tradutor. Quando a pessoa foi fazer uma versão da Bíblia, ou aquele grupo foi traduzir, qual era a intenção deles? Veja se isso não é importante. Existe a tradução do Novo Mundo. Qual é a tradução do Novo Mundo? É a versão dos Testemunhos de Jeová. E a intenção daquela tradução é fortalecer algumas doutrinas que só o Testemunho de Jeová tem. Então, Testemunho de Jeová, ele nega que Jesus Cristo é Deus. Aí na tradução deles, João capítulo 1 diz assim, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era um Deus. Percebe que a intenção do tradutor, a intenção da tradução ali é para fortalecer uma doutrina particular daquele grupo? Aí a primeira coisa que a gente tem que levar em conta é qual foi a intenção do tradutor. Um outro fator acerca disso. Nós temos hoje uma tradução ou uma versão que é chamada a Bíblia da Teologia Inclusiva.
Qual o objetivo dessa versão ou dessa tradução? É fazer com que essas teologias inclusivas sejam aceitas por meio daqueles que estudam a Bíblia. Então eles fizeram essa teologia, essa versão da teologia inclusiva. Aí vai aceitar conceitos como homossexualidade, ou homossexualismo, para mim é só expressões diferentes para falar do mesmo comportamento. Vai aceitar algumas questões, por exemplo, Deus não é nem homem e nem mulher. Quando fala assim que Deus é luz, não há nele treva nenhuma, eles podem fazer alguma adaptação para não parecer que a gente está sendo preconceituoso. Então, aí quando a gente vai falar sobre versões ou traduções, primeira coisa, tem que levar em conta qual foi a intenção do tradutor. Porque a depender da intenção do tradutor, com certeza a versão ela vai ser tendenciosa. Segunda coisa que a gente deve levar em conta, a confiabilidade do manuscrito adotado. Então, fizeram uma tradução, uma versão, a partir de qual manuscrito? Porque, meus irmãos, uma das razões pelas quais a gente crê que Deus preservou o texto ao longo dos séculos era o cuidado que os escribas tinham com aquelas cópias. Então eles pegavam aquelas cópias e eles escreviam assim para não ter erro nenhum. Aí no final eles iam revendo o que eles fizeram. Se houvesse, vamos supor assim, pelo que eu já li a respeito, cerca de 7 erros, eles cancelavam toda a cópia. Então eles jogavam aquela cópia fora. Aí já houve versões que o que fizeram? Encontraram uma dessas cópias jogadas fora, como a gente poderia colocar no cesto de lixo. Aí em cima dessa cópia, que não foi aceita por achar que ela era duvidosa, fizeram uma tradução. Percebe que nesse caso aí, o manuscrito adotado não era um manuscrito que foi tido como confiável na época? Então, veja bem, quando a gente fala sobre versão, sobre tradução, várias coisas têm que ser levadas em conta. Primeira, intenção do tradutor. A depender da intenção, com certeza a tradução ou a versão vai ser tendenciosa. Segunda coisa, se o manuscrito traduzido era um manuscrito confiável. Porque se o manuscrito não era confiável, automaticamente a tradução pode não ser confiável. Indo adiante, uma terceira coisa, o resultado final da tradução. Então, faz de conta que o autor teve boa intenção, ele foi neutro. E faz de conta que o manuscrito, ele realmente é confiável. Aí a pergunta que a gente tem que fazer é a seguinte, o resultado final da tradução preserva o caráter sério e reverente da palavra de Deus? Hoje em dia, nós às vezes fazemos algumas adaptações. Quando eu falo nós, é o evangelicalismo de hoje. A gente pega alguns versos da Bíblia e coloca de uma forma regional. Nós que somos do Nordeste, né? Então ao invés de falar assim, varão de Deus, a gente fala, ô cabra macho. Então, só uma colocação, né? Um homem valente, a gente colocaria assim, cabra macho. A gente pode até fazer algumas paráfrases dessa maneira. Mas, meus irmãos, entendamos. A Bíblia, ela traz a si um caráter de seriedade e de reverência. Ela propõe-se a apresentar-se como palavra de Deus, e é assim que nós a recebemos. Então, o produto final da versão, da tradução, tem que manter esse caráter sério, esse caráter reverente. Aí uma tradução que tem uma linguagem de gibi, uma tradução que tem uma linguagem, como é que a gente pode dizer? Chula. Eu creio que não está preservando a seriedade da palavra de Deus. Aí veja bem, nesse momento nós não temos um texto sim, com todas essas características mais pejorativas. Mas desde já eu digo que o resultado final tem que ser levado em conta também. Por fim, um último aspecto que a gente deve considerar quando fala de tradução ou de versão. Veja se você está acompanhando minha linha de raciocínio. Primeiro, a intenção do tradutor. Segundo, a confiabilidade do texto traduzido, do manuscrito original. Terceiro, o produto final, se foi um produto que realmente levou em conta o caráter sério e reverente da palavra de Deus. Aí o quarto aspecto, minha formação foi para trabalhar em contexto transcultural. E aí a gente estudou um pouco sobre traduções. Aí a gente sabe que nós temos duas formas de tradução.
nós temos uma forma que se chama equivalência formal. E temos uma outra forma que se chama equivalência dinâmica. Qual a diferença da equivalência formal para a equivalência dinâmica? A equivalência formal, ela procura ser o mais próximo possível do texto original. Então, quer ser o mais fiel possível ao original. Nessa fidelidade, às vezes, pode não ficar tão claro para quem lê, mas a proposta foi ser o mais fiel possível ao original. A equivalência dinâmica, o objetivo é ser o mais compreensível possível para quem lê. Então, enquanto uma quer ser bem fiel ao original, a outra quer ser bem clara para quem lê. Assim como a tradução que quer ser fiel ao original, às vezes, precisa de um pouco mais de esforço na compreensão, aquela que quer ser muito clara para quem lê, às vezes foge bastante ou um pouco do original. Vou dar um exemplo de uma tradução de equivalência dinâmica. Você chega num trabalho indígena, na Amazônia, por exemplo, e você vai pegar aquele texto, se eu não me engano, é de Isaías, que fala que ainda que os nossos pecados sejam como a escarlata, o Senhor tornará mais branco do que a neve, ou mais alvo do que a neve. Então, escarlata é algo vermelho. O Senhor está dizendo que Ele pode nos purificar de tal forma que a mancha vermelha se torna mais branca do que a neve. Você vai traduzir esse verso num contexto indígena da Amazônia, um contexto tropical, que não tem neve. Então, índio não conhece neve. Como é que você vai traduzir esse verso? Você vai falar que fica mais branco do que a neve, o índio não sabe o que é neve. Aí teve um tradutor que ele foi inteligente, ele colocou da seguinte maneira: ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, ou a escarlate, eles se tornam mais brancos do que a polpa do coco. Percebeu como é que colocou? O que o índio conhece como algo muito branco? A polpa do coco. Aí, ao invés de colocar neve, como está no original, é neve. Ele permitiu ter uma tradução dinâmica e colocou algo que ficaria compreensível para o indígena. Percebeu aí a diferença de uma tradução para outra? Aí, quando a gente fala de versão, a gente tem que parar para pensar nisso. Qual foi o objetivo do tradutor? Ele quis ter uma tradução que fosse o mais fiel possível ao original? Ou ele quis ter uma tradução que fosse o mais compreensível possível, ainda que pudesse fugir um pouco do significado original? Nesse sentido, às vezes a gente tem que tomar cuidado, porque nessas traduções assim dinâmicas, cria-se muitas paráfrases. Vou dar um exemplo. A Bíblia Viva, a tradução ou versão Bíblia Viva, ela é muito parafraseada na tentativa de se tornar mais clara. Nós temos assim como traduções formais, aquelas mais conservadoras. A Revista e Corrigida é uma tradução formal, equivalência formal. A Revista e Atualizada, equivalência formal. A Corrigida Fiel, também é formal. A Revisada, equivalência formal. O que a gente teria como equivalência dinâmica? A gente tem a NVI, a gente tem essas traduções mais recentes. Então, por exemplo, a Nova Versão Transformadora, elas estão mais no campo da equivalência dinâmica. A minha sugestão é da seguinte maneira. No geral, todas essas versões têm o seu valor. No geral, todas elas têm o seu valor. Porque eu sou de outra época, eu memorizei os versos da Bíblia em traduções formais. Então, eu creio que a maior parte dos crentes tem os versos memorizados mais nessas traduções formais. Então, eu prefiro essas equivalências formais, as que eu mais gosto. Eu gosto da corrigida, gosto da revisada, gosto da atualizada. Mas eu mesmo, eu tenho praticamente umas 8 versões. E sempre assim, vez por outra, sempre não, vez por outra, eu vou ler o texto bíblico, eu leio nessas versões diferentes. Aí eu vou comparando uma com outra. Tem hora que eu vejo assim, que é a mesma coisa, só com palavras diferentes. Uma hora ou outra, eu vejo que alguma fugiu um pouquinho. A sugestão que eu faço a todos é a seguinte: olha, tenham 2 ou 3 versões. E aí, quando você for ler, você pode ir comparando as traduções, você pode ir comparando as versões.
no mínimo, vai enriquecer bastante a sua vida por você ver a palavra de Deus sendo, como é que a gente pode dizer? Internalizada na sua mente por meio dessas compreensões. Agora, algo também que a gente precisa entender. Para aqueles que falam que a equivalência dinâmica é melhor, porque através da equivalência dinâmica você consegue entender melhor o texto, ora, gente, eu quero falar que isso é desculpa para quem não quer se esforçar por ler a Bíblia. Então, a grande dificuldade das pessoas entender o texto bíblico, na maior parte das vezes, não é a tradução que usa, é a falta de esforço mental para entender o texto. Então, conforme você vai se apropriando do texto, conforme você vai se acostumando do texto, conforme você vai lendo o texto, ora, sua mente vai começando a compreender o que o texto ali está dizendo. Então, na maior parte das vezes, o que vai fazer diferença não é a tradução, é o esforço do leitor. Aí eu sugiro à pessoa a ter uma versão própria, particularmente eu gosto mais das equivalências formais. Agora também ter 2 ou 3 versões em sua casa, para quando for ler, e comparando uma passagem com a outra. No mínimo, será uma experiência muito enriquecedora. Meus irmãos, eu vou agora passar para o nosso chat, para saber como é que está sendo o acompanhamento de todos. As perguntas que nós tínhamos aqui, elas basicamente foram todas respondidas. Agora eu quero ver se alguém tem mais alguma colocação aqui. Bom, aqui eu não estou encontrando nada que a gente possa falar a respeito. Alguém diz aqui... alguém está falando aqui sobre o texto Receptus. Então, só para falar sobre o texto Receptus, como a gente estava falando sobre traduções, o texto Receptus foi o texto utilizado pela Reforma. Então, uma das razões pelas quais nós preferimos as traduções do texto Receptus, porque foi o texto que foi tido como confiável, sabe? Foi popularizado durante o período da Reforma. Aí eu, particularmente, tenho um interesse maior pelo texto Receptus. O que mais que a gente pode colocar aqui? Por que Davi comeu os pães que era permitido apenas aos sacerdotes comer e não pecou, enquanto Saul sacrificou a Deus o que também era permitido apenas aos sacerdotes e isso foi pecado? Percebeu a pergunta? Então, se você conhecer a história ali, fala que quando Saul ele ia enfrentar o exército inimigo, Samuel tinha falado para ele esperar 7 dias. E chegando, Samuel sacrificaria e eles teriam a resposta de Deus. Só que nesse ínterim de 7 dias, o povo de Saul começou a ficar com medo. E eles começaram a desertar. Aí cada um começou a ir embora. Aí Saul, porque estava com medo de ficar abandonado pelo povo, ele acabou sacrificando para que o povo ficasse ali pelo sacrifício. Aí quando ele terminou de sacrificar, Samuel chegou. Aí Samuel falou, rapaz, Deus não mandou você esperar, por que você sacrificou? Aí Saul deu várias desculpas, Saul deu vários motivos, mas o fato é que Saul, ao invés de confiar em Deus, ele estava confiando no exército que ele não queria que o abandonasse. Aí realmente ele pecou porque ele não confiou na palavra de Deus. No caso de Davi, Davi estava fugindo, Saul queria matá-lo. Aí do que Davi está fugindo, ele passa no tabernáculo, passa na tenda, e o sacerdote o atende. E aí ele fala que ele estava com pressa porque ele estava numa diligência, e ele pergunta para o pessoal se não tinha nada para comer. O sacerdote fala, olha, a única coisa que nós temos são os pães da proposição, que realmente eram pães sagrados que só os sacerdotes poderiam comer. Aí Davi fala, puxa, mas a gente está com fome, a gente vai morrer de fome mesmo? Aí o sacerdote fala, não. Se vocês não se contaminaram com mulheres, aí vocês podem comer os pães. Davi foi comer os pães. Meus irmãos, o que a gente está percebendo aí? Por que Saul pecou e Davi não pecou? Porque a palavra do Senhor, ela é séria, mas a palavra do Senhor não é legalista. Jesus Cristo, ele pega essa situação quando as pessoas questionaram os seus discípulos por pegarem espigas de milho no sábado. Aí ele fala, olha, Davi fez a mesma coisa, ele quebrou um ritual da lei.
Aqui os discípulos, eles estão pegando aí essas espigas, é só um ritual da lei que vocês estão colocando. E aí Jesus Cristo fala, olha, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Ora, aqueles pães foram feitos por causa do homem, não o homem que foi feito por causa daqueles pães. Aí a razão é essa daqui. Jesus Cristo, ele um dia julgará todos nós, e ele vai nos julgar com justiça. Ele vai saber quando foi que nós agimos em clara desobediência, ele vai saber quando foi que nós agimos em clara dependência e necessidade. Aí, meus irmãos, graças a Deus, porque o Senhor vai saber nos julgar, cada um na sua realidade. Deixa-me ver se tem mais alguma pergunta, para então nós caminharmos para o final. O Luiz Alberto está aqui nos fazendo uma pergunta. O arrebatamento da igreja será antes ou depois da grande tribulação? Então, essa pergunta aqui ela é muito relevante. Domingo de manhã, a gente vai falar um pouco mais sobre ela. Então, tem 3 pensamentos. Tem o pré-tribulacionista, tem o mid ou meso-tribulacionista e tem o pós-tribulacionista. O pré crê que o arrebatamento será antes da tribulação. O mid ou meso crê que será no meio da tribulação. E o pós, no final da tribulação. Meus irmãos, acerca das coisas futuras, sabe, tem passagens na Bíblia que são muito claras. Tem passagens que a gente, por meio de estudos bíblicos, a gente chega a uma compreensão. Eu creio, sinceramente, no pré-tribulacionismo. Eu creio que nós seremos arrebatados antes da tribulação. Quais são as bases que eu tenho para crer nisso? São várias. Vou citar aqui algumas. Apocalipse, capítulo 3, versículo 10, Jesus Cristo está falando para a igreja de Filadélfia. Ele fala que porque a igreja de Filadélfia guardou a sua palavra, ele também guardará a igreja de Filadélfia da provação que há de vir sobre todo mundo. Então ele promete que a sua igreja será guardada dessa tribulação. Tem outro argumento. A Bíblia fala, Jesus Cristo ensinando, que assim como foram nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. Como é que foram nos dias de Noé? Primeiro Noé entrou na arca, ensina Jesus. Depois que Noé entrou na arca, veio o dilúvio e consumiu a todos. Então, primeiro o salvo é tirado. Depois que o salvo é tirado, o juízo vem sobre todos. Um outro argumento nesse sentido. Além de Jesus falar como os dias de Noé, Jesus também fala como nos dias de Ló, ou nos dias de Sodoma. Como é que foram nos dias de Sodoma? Os anjos chegam à cidade e os anjos dizem a Ló, sai daqui, Ló. Sai você, sai sua família, sai todos os seus, porque virá fogo do céu e vai consumir Sodoma. Aí Ló começou a avisar as pessoas e as pessoas achavam que Ló gracejava com elas e ninguém queria ir. Aí o texto fala que quando já estava amanhecendo o dia, o texto diz assim, que os anjos pegaram Ló e sua família pelas mãos. Então eram 2 anjos e eram 4 pessoas. Um anjo pega Ló e pega a esposa de Ló. O outro anjo pega uma filha de Ló e a outra filha de Ló. E o texto fala que esses anjos os arrastaram, os arrancaram da cidade. Ora, meus irmãos, ali é o arrebatamento. Assim como Ló foi tirado da cidade antes que viesse o dilúvio, o juízo, nós seremos arrancados do mundo antes que venha a tribulação. Só depois que Ló saiu é que veio o juízo sobre Sodoma. Jesus Cristo diz que assim como nos dias de Noé, primeiro Noé entra na arca, depois vem o dilúvio. E Jesus fala assim como nos dias de Sodoma, primeiro Ló é tirado e só então vem o juízo. Então a Bíblia nos ensina, nessas situações, que primeiro o salvo é tirado e só depois a tribulação acontece. Nós temos outras razões, nós poderíamos discorrer com elas de uma maneira mais detalhada. Mas uma última colocação que eu faria aqui. A Bíblia ensina que a tribulação é um juízo de Deus sobre o mundo e sobre Israel. Não há juízo de Deus para a igreja do Senhor Jesus Cristo neste mundo. A tribulação mesmo é para Israel e para os judeus. Por isso que a Bíblia chama angústia de Jacó. Então, basicamente,
São razões que nós temos, mas poderíamos apresentar algumas outras, se o tempo assim nos permitisse. Quero aqui agradecer a assistência de vocês. Já é precisamente 5 horas e 45 minutos. Eu fico muito feliz de ter tido acesso de todos vocês. Espero que esse tempo, mais uma vez, tenha sido salutar. Domingo agora nós teremos o nosso culto pela manhã e o tema será o seguinte. O culto pela manhã, o tema é a contagem regressiva de Deus, às 10 horas e 15 minutos. E o culto à noite será às 19 horas e nós falaremos sobre os poderosos feitos de Deus. Espero que ambos os cultos sejam um instrumento de bênção na vida de vocês. Aí, à noite agora, 19h30, nós teremos uma live da nossa mocidade. E eu quero ver se eu estou bem de memória. Se eu não me engano, a nossa live é @UniJovemPIB. Eu estou com medo de ter errado, vou pedir aqui meu celular ao nosso irmão Davi, e aqui eu consultarei melhor para poder falar mais especificamente. Então, estão convidados, @UniJovemPIB. Então, a live da mocidade é no Instagram, @UniJovemPIB. Vocês estando livres, participe conosco. Semana passada foi uma bênção, eu espero que hoje também seja bem enriquecedor. Explicando até que semana passada a internet travou algumas vezes, mas nós já corrigimos o problema. Hoje à noite será muito mais fácil de poder assistir. Deus abençoe a cada um de vocês. Quero agora convidá-los para a gente orar, encerrando e pedindo pela nossa nação. Fechamos os nossos olhos mais uma vez. Nosso Pai, queremos agradecer ao Senhor pelo tempo que o Senhor nos deu aqui. Rogamos ao Senhor para que tenha sido produtivo e abençoador. Pai, eu quero clamar ao Senhor pelas nossas igrejas. Senhor, tantas igrejas sem poder se reunir no mesmo lugar. Ó Pai, remedia essa situação, ó Deus, e apressa o momento onde os nossos irmãos poderão estar juntos em suas igrejas. Deus, eu quero pedir pelos líderes da nossa nação, o nosso prefeito, o senhor Ezen Guzmão, o governador do nosso estado, o senhor Rui Costa, e o presidente do nosso país, o senhor Jair Bolsonaro. Meu Deus, eu fico imaginando como é difícil para eles terem que tomar decisões respondendo por tantas famílias, por tantas pessoas. Tua palavra diz que até o coração do rei está nas tuas mãos. Então, Pai, na tua soberania, usa as decisões desses líderes para que o teu povo possa caminhar bem. Tem misericórdia da nossa nação. Em nome de Jesus Cristo eu te peço, ó Deus. Amém, Senhor. Deus abençoe a cada um dos irmãos, que a boa mão do Pai seja sempre com cada um de vocês. Um grande abraço.